Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio Leão na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, vídeo novo todo dia aqui no nosso canal e você também tem aqui a leitura comentada do livro texto. Para você que está chegando agora, viu apenas algumas lições ou para você que está acompanhando, a leitura é essa daqui. Esse livro é dividido basicamente em duas partes, o livro texto e o livro de exercício. Então, todo dia as leituras comentadas com a Luciana do livro texto e os exercícios aqui comigo. Flávio, mas o que é esse livro? Cai de paraquedas aqui agora, me explica um pouquinho mais. Um dos nossos grandes desafios é a busca por conhecimento, por ressignificar pela sabedoria interna que está dentro de você. Então, toda a sabedoria do universo se encontra dentro de nós, em algum lugar. Só que, porém, para a gente acessar, a gente precisa de algumas ferramentas para entender quais são esses pensamentos e como acessar e ter essa energia maravilhosa a nosso favor para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer espiritualmente, mentalmente, fisicamente. É um processo de libertação. Até grandes mentores, grandes coaches, têm conhecimento desse livro e trabalham, aplicam dentro dos seus mentorados. E a nossa ideia aqui é trazer essas informações ao conhecimento de mais pessoas. E isso é uma grande virada de chave, pode apostar. Sabe por quê? Sempre que você vai fazer mudanças significativas na sua vida, vem algo para tentar te impedir. E quanto mais significativa a mudança, mais difícil é o começo. Mas olha só que legal, já estamos com 16 passos percorridos até as 365 lições. Pô, para quem antes era uma, já estamos em 16. Então vamos avançar, vamos progredir. E você que quer desbravar, quer melhorar esse conhecimento, ajuda aqui, vamos fortalecer para essa mensagem chegar até outras pessoas. Como isso? O YouTube funciona assim, quanto mais relevante ele considera que é o conteúdo, mais entrega ele vai fazer. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que esse conteúdo faz total sentido, aquela pessoa que você deseja uma mudança para ela. E também conta como que está sendo as suas dificuldades, como que está sendo o seu processo de aprendizado. Eu até vou compartilhar uma experiência aqui com vocês hoje, que é uma dica que veio hoje esse insight para mim, que eu até comentei com vocês o seguinte. Eu, às vezes, quando vou fazer o exercício, eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, para decorar o que foi feito, aquela fala. Porque, às vezes, tem aqui o exercício de ontem, por exemplo. Este pensamento é uma imagem que tenho feito. Aí eu olho um objeto. Este monitor é uma imagem do que eu tenho feito. Só que, às vezes, eu tenho que fazer 3, 4 vezes no dia. Pode ser que eu estou passando batido e, às vezes, eu não faço. Mas o que eu percebi? Pô, às vezes eu fico no meu computador... Pega um post-it, um pedacinho de papel, uma fitinha, prega aí no seu monitor, na sua TV, onde você tem mais acesso e passa com frequência, para que você possa estar fazendo as atividades aí propostas. Isso ajuda muito. E uma questão que você pode ter certeza, reprogramar a mente é custoso. Sempre que você tenta, às vezes, dar um 360, como eu falo, que um cavalo de pau para reprogramar, mudar completamente... Ou você tem que ser muito disciplinado para você não abandonar isso e seguir por um longo período, ou você tem que ir fazendo aos poucos. Esse exercício, essa proposta de ler aqui com vocês o livro texto, vai ser um desafio muito grande para mim, porque eu tenho em muitos projetos, às vezes, o hábito de começar a ir largando no meio do caminho, porque eu vou desanimando, mas eu quero tomar alguns desafios, principalmente esse de entender essa parte da sabedoria que está dentro de mim, buscar ela de uma forma profunda. Como isso? Fazendo os exercícios, lendo o livro, conhecendo um pouco mais sobre mim, sobre esse universo poderoso que está dentro de mim e como acessá-lo. E daí, vou falar para você, meu leão, minha leoa, nós vai voar, viu? Vai dar esse grito, esse rugido de liberdade, de conquista. Esse é o objetivo, de estar fazendo essas lições, de estar tendo esse aprendizado para que nós possamos transbordar não só na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas mesmo. E vamos lá para a leitura de hoje, o título da nossa leitura, 16 passos já avançados e
o título é Eu não tenho pensamentos neutros. Vamos começar a leitura? Parágrafo 1. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Parágrafo 2. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Aquilo que dá origem à percepção de todo o mundo dificilmente pode ser chamado de vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou entende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Olha só que interessante isso que eu vou comentar com vocês. Até na leitura comentada hoje, que a Luciana fez, tem um ponto interessante lá que fala muito que o Criador, nós somos como o Criador, nós temos, né, o prazer em criar. Só que lá fala um pouquinho, eu vou trazer, vou tentar contextualizar da forma como eu consegui entender e capturar aqui no exercício. Lá ela menciona que a gente às vezes tem um hábito de querer julgar até nós mesmos, mas nós não somos criação nossa, a gente foi criado por Deus, pelo divino, pelo universo, assim como você se adequa, né, a essa energia, essa força maior. Então, se eu fui criado por Deus, eu não tenho como eu ficar com julgamento em cima de mim, eu tenho que conectar nessa abundância para mim conectar de fato com os meus pensamentos que são verdadeiros, porque tudo que aquilo é falso, que até o exercício de ontem, né, trouxe essa abordagem, essa é uma imagem que eu tenho feito. Então, às vezes, esses pensamentos, essa imagem de mundo que eu tenho criado sobre mim, não passa de mera ilusão, de um ego que eu estou alimentando, que eu estou tentando criar, julgar, como eu sou incapaz, nossa, eu sou incapaz, eu sou impotente. Às vezes, você mesmo se diminui, se menospreza. E você não consegue enxergar o tamanho do potencial que está aí dentro de você, por conta dessa questão de querer ficar julgando o tempo todo. Então, tenta olhar isso, né, de uma maneira diferente, e esses exercícios justamente são esses, né, estão tentando nos mostrar como lidar melhor com os nossos pensamentos, com essa voz interna que está o tempo todo trabalhando dentro de nós. Parágrafo número 3. Além de reconheceres os teus pensamentos nunca são vãos, além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que tu realmente a compreendas. O que eu tenho percebido aqui? O que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui pensamentos, né, e levando eles para um outro patamar. A gente está buscando o entendimento do que eu penso como verdadeiro, o que eu crio, o que é ilusão, o que é real, o que não é real, o que tem significado, o que é sem significado, tudo que faz sentido para mim, o que não faz. Percebe que o passo a passo que a gente está dando está vindo nesse sentido de fazer uma leitura mais amplificada dos nossos pensamentos, para que nós possamos avançar filtrando eles de maneira mais efetiva, e conectando o que é verdade, o que é neutro, o que não é. Então essa que está sendo a pegada que a gente está construindo aqui. Por isso que a gente daqui a pouco, a hora que a gente menos perceber, a gente já vai estar começando a pegar uns flash de luz do que está aqui dentro de nós, desse divino, dessa sabedoria do Criador. Parágrafo 4. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina tua mente por cerca de 1 minuto com os olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender a eludir o exame. Isso é bastante difícil até te acostumares.
Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhe designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Então, sem aquela coisa de filtrar pensamento, pensamentinho, pensamentão, erradinho, erradão, assim por diante. Parágrafo 5. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo, em seguida, à medida que cada uma cruzar a tua mente, mantenha-no na consciência enquanto dizes a ti mesmo. Olha só, é importante a colinha de hoje, se te ajudar, faz e depois você conta aqui no comentário se essa colinha vai te ajudar. Eu vou fazer a minha hoje, que esse site eu tive, e ele é poderoso para mim não esquecer de fazer as lições mais de uma vez, né, repetidas vezes, para mim acompanhar os exercícios de maneira mais coerente. Este pensamento sobre não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre raiva, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas está em vão, é o pensamento que você tiver. Não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre amor não é um pensamento neutro. Continuando aqui a leitura. Como de costume, use a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar. Para esse propósito, sugere-se a seguinte forma. Este pensamento sobre a raiva que eu sinto sobre tal coisa não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Ele está falando aqui para a gente usar isso sobre coisas que nos incomodem, que nos provoquem mal-estar. Este pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Parágrafo 6. São recomendados 4 ou 5 períodos de práticas, se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, 3 serão suficientes. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se houver desconforto. Ou seja, aquele pensamento de 1 minuto, no máximo aí, se você achar agradável, continua. Se não achar, vai lá, sossega sua mente, acalma seu coração e está tudo bem, beleza? Olha só que interessante, né? Que virada de chave que a gente já está tendo. Então, tá vendo como que tudo, né, vem se conectando? Esse aqui eu dou todo o significado que tem. Se a gente relembrar aqui os exercícios, olha só, hein, como procedeu. Vamos fazer uma recapitulação, apesar que a gente vai fazer, mas só para a gente fazer uma linha do tempo aqui, tá? Primeiro, a gente colocou aqui que os pensamentos não significam nada com as coisas que a gente tem ao nosso redor. Depois a gente vem na sequência que a gente tem dado todo o significado que tem para nós as coisas que a gente vê. Depois a gente passou a não compreender, né? Eu não compreendo coisa alguma. Depois ele veio aqui. Estes pensamentos não significam nada. Primeiro a gente anulou, né? Compreensão, compreendo, dou significado, compreendo, não compreendo. Agora os pensamentos. Esses pensamentos não significam nada. Aí vem na lição 5. Eu estou transtornado, eu não estou com raiva, com medo, né, pela razão que imagino. Aí o pensamento, né, nunca é pela razão que eu imagino. Depois veio, na próxima lição, porque eu vejo algo que não existe, eu vejo só o passado. Então, aquela questão, aí vem, já vai adiantando. Eu pareço estar pensando sobre, mas aqui a gente fala sobre emoção na lição 8, né, que a gente fala aqui, ó, minha mente está preocupada com pensamentos passados. Vejo o passado, preocupado com pensamentos passados. Aí eu venho, ó, nada como eu vejo tal, como é agora. Então, tá vendo que a gente, é um passo a passo, a gente está toda hora trazendo novas programações para a nossa mente e entendendo um pouco mais dos pensamentos? Essa é a ideia. É isso, você tem que aprender. Olha o seu pensamento, começa a olhar lá no mais profundo. Busca a sabedoria que está aí dentro de você, que eu tenho certeza que a gente vai encontrar. E eu estou com vocês nessa jornada, que é a primeira vez, e nós vamos desmistificar isso. Eu sei que não é um processo fácil, talvez a gente não vai conseguir na primeira leitura, na segunda, na terceira, mas toda vez que a gente passar por aqui, eu tenho certeza. Outra coisa, né, que a Luciana até comentou na leitura de hoje também é o seguinte: a gente nunca é a mesma pessoa de ontem. Quando a gente vai, dormiu, acordou, a gente é outra pessoa. Porque a gente veio mais experiente, a gente deixou coisas para o passado. Pô, eu errei ontem, o que eu faço para mudar hoje, para não fazer as mesmas coisas que eu fiz ontem? Manda essa pergunta para o universo e deixa isso no ar, para que você possa melhorar sempre. Então o processo é esse, né? Um processo de paciência também.
Leitura finalizada por hoje. Conta aí pra mim como é que foi nos comentários, né? Lembrando, pedindo sua ajuda mais uma vez aqui, se você chegou aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, curte, compartilha com as pessoas, deixa seu comentário, conta como está sendo sua experiência, como que foi, o que você aprendeu hoje, qual que foi o aprendizado, o que foi que te mais chamou a atenção aí, teve alguma virada de chave para você? Isso é muito importante que a gente vai desvendar, né, desbravar esses conhecimentos aí, essa sabedoria profunda que está dentro de cada um de nós, através desse livro Um Curso em Milagres. Eu desejo sinceramente que seja um milagre realmente na sua vida, uma transformação, mas para isso você tem que estar de coração aberto para isso acontecer. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto até depois do fim e até amanhã na 17ª lição. Vamos percorrer passo a passo, step babies, né? Passos de bebê. Por mais que a gente caia, a gente vai levantar e vai aprender. Vamos desenrolando isso até o final.